São Maximiliano, ele compôs um ato solene de consagração à Imaculada. Profundo e se estende de um modo muito lindo. E ele compôs uma renovação cotidiana, para a gente fazer todos os dias a renovação da nossa consagração, que a gente também quer se aprofundar no comentário à renovação, à consagração cotidiana. O texto é esse: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser. Muito bem, então, recordando um pouco o que a gente tinha dito no início, em outro momento, né, que a Virgem, ela é um modelo, além de auxílio, ela é também um modelo. Então, quando São Maximiliano cita e enumera as características, as qualidades da Virgem Maria, ele está indicando para a gente também um caminho de vida, né? Então, a virgindade é um caminho para a nossa vida. Como é que eu vivo a virgindade da Virgem Maria na minha vida, né? Como é que eu busco viver esse aspecto de me afastar do pecado, porque a Virgem é imaculada, né? Então, este trabalho de viver as características da Virgem Maria na minha vida é algo que eu tenho que renovar todos os dias. É um chamado que Deus me faz para que eu renove, e particularmente para nós consagrados, renovar isso todos os dias. Então, é um empenho pessoal, né, de renovação. E renovar não significa apenas pronunciar o texto da consagração. Isto é muito importante, porque nos ajuda a recordar o nosso compromisso. Mas, sobretudo, se empenhar na vida prática, naquilo que nós fazemos, nas coisas do dia a dia. Ou seja, na medida que eu vou, no meu comportamento, nas minhas ações, na forma como eu acolho as pessoas, como eu me comunico com as pessoas, como eu cuido da necessidade do irmão, isto é uma forma de renovar todo dia. Então, buscar estar atento para isso. São Maximiliano começa falando exatamente de renovar todo dia, hoje e sempre. E eu acho bonito o São Maximiliano, ele usa o superlativo, né? Ele vai para Maria Santíssima, né? Na consagração diz, nas mãos misericordiosíssimas, né? Quando vai dizer uma mãe amorosíssima, ela não é só santa, ela é santíssima, né? Nessa dimensão, então, Virgem Imaculada, minha mãe, eu tenho a deferência de um filho, né? Eu tenho essa compreensão da santidade dela como um chamado para que eu também seja santo, né? Renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser. É aquela dimensão de não é só uma parte, não eu tiro alguma reserva, a consagração a Ti de todo o meu ser. Para que disponhas de mim para o bem de todos. Que frase bonita, né? Para que disponhas de mim para o bem. Então, São Maximiliano apresenta aquilo que Deus faz e que a Virgem Maria faz, que é cuidar do bem de todos. Então, o que é o bem? Quando uma coisa, um feijão que está bom em casa, o feijão que está no ponto, né? Bem temperado, na medida certa do sal, na medida certa do... Não. Uma coisa, quando está no ponto certo dela, ela está boa. A gente diz assim. Então, na vida, a gente encontrar o ponto certo das coisas, né? Cuidar do bem é isso. Eu encontro a medida certa para falar, a medida certa para dormir, para cantar, para estudar, para fazer as coisas. Então, para que disponhas de mim para que eu faça essas coisas. Ou seja, está disponível, né? Porque a gente corre um risco, né, de não ter disponibilidade. Deus oferece a graça, Deus toca no nosso coração, Deus fala na nossa consciência, mas a gente tantas vezes é resistente. Não é comigo, não é para mim, não precisa tanto. Uma das grandes coisas que o mundo coloca assim, quando você começa um caminho com Deus, o mundo vai dizer para você, você não está exagerando, não? É muito, menos. Precisa disso tudo, não. Aí o Frei dizia ainda há pouco, São Maximiliano é homem dos superlativos, não é pouco, é tudo. Eu quero tudo que Deus
preparou para mim e para a humanidade, né? Então, essa disponibilidade, sempre oferecer mais, sempre colocar tudo que nós temos, isso vai gerar muitos frutos. Quanto mais você oferecer, mais frutos vão chegar. Se você quer muitos frutos de bênção na sua vida, ofereça mais coisas do seu coração. Quanto mais você der, mais você vai receber. Esta é a medida, né? Deus vai dar na medida que você abre as portas. Então, essa disponibilidade é o segredo, né? Quanto mais alguém for dócil, mais vai receber graça. E uma dimensão da consagração que São Maximiliano tem claro é que a nossa consagração ela não é egoísta. Eu não estou procurando só o meu bem pessoal, né? Eu me consagro para que ela disponha de mim para o bem de todos. Eu sei que eu posso das mãos da Imaculada e quero ser, com a graça dela, apesar de indigno pecador, ela pode fazer o bem comigo. Eu vejo aqueles artistas que são tão talentosos que ele pega ali um pedaço de carvão. Pega um pedaço de carvão, chega num muro, um muro cheio de buraco, faz um desenho maravilhoso, impactante. Então, eu sou esse pedaço de carvão. Carvão não é muito caro, um pedaço de carvão meio quebrado, meio esfarelento. Acessível também. Mas nas mãos talentosas de um artista, vira um desenho com um grande impacto. Então, eu disponho de mim, não só para o meu bem pessoal, não só para o bem daqueles que eu quero, que é daqueles que eu amo, para o bem de todos. E aí o que é que eu peço? Não estou pedindo muita coisa para mim também pessoalmente, somente te peço que eu possa. Olha que bonito, somente peço que eu possa, minha rainha e mãe da igreja. Eu reconheço novamente, olha, lá na consagração, no ato solene, né, rainha do céu e da terra. Digo, olha, minha rainha e mãe da igreja, somente te peço que eu possa cooperar fielmente com a missão de construir o reino do teu filho Jesus no mundo. O que é que eu estou pedindo? Não estou pedindo para ser rico, não estou pedindo para ter só coisa boa na minha vida, eu só peço que eu possa cooperar fielmente com essa missão. Cooperação, a palavra bonita de São Maximiliano, né? Trabalhar junto, cooperar. Ou seja, a obra é de Deus, a obra da Imaculada. Eu vou trabalhar junto. Eu vou cooperar. Vou ajudar, vou colocar minhas mãos a serviço para que a obra de Deus, o plano de Deus possa acontecer. Então isso é cooperar e ser fiel nisso. Veja, porque a gente corre também um risco de começar e abandonar. Né? O São Maximiliano diz, de forma fiel. Eu posso cooperar com fidelidade. Não posso fazer muita coisa, nem sou grande para fazer muita coisa, mas tudo o que eu puder, na medida do que eu puder, eu faço. Né? Isso é cooperar fielmente. Né? O reino, São Maximiliano diz, né? O reino no mundo. Né? Aí você pode pensar assim, mas o mundo é muito grande. Veja o que você faz. Então, vai chegar no mundo todo, mas faça no que está ao seu alcance. Onde é que está o meu alcance? Tudo que eu alcanço, faça o que está ao seu alcance. Deus vai se encarregar de pegar aquilo e levar onde não está no seu alcance. Você faz o que está no seu alcance e Deus leva para onde você não alcança. Né? Então, essa é a missão de construir no mundo, né? O mundo tudo onde eu puder alcançar. E você vê essa dimensão cristocêntrica, né? A minha consagração de todo o meu ser para construir o reino de Jesus no mundo. É para Jesus. A consagração é total, sem reservas, das mãos da Imaculada, para o objetivo final é construir o reino de Jesus no mundo. E essa expressão, né, o reino de Jesus, uma palavra muito cara a São Maximiliano, que alguém que lê os escritos, também que lê as conferências de São Maximiliano, ele repete sempre, o reino de Cristo é quando Cristo, a palavra de Cristo, a vontade de Deus, se torna realidade na nossa vida
Isto acontece numa coisa chamada obediência. Uma palavra muito cara, São Maximiliano. Né? Quando é que nós participamos do reino de Cristo? Quando nós somos obedientes. Quando nós escutamos e procuramos viver aquilo que Cristo nos fala, aquilo que nossa mãe nos ensina, o cuidado que ela tem com as coisas, a gente procura aprender com ela e colocar isso em prática na nossa vida. Assim Cristo reina no mundo. É assim o reinado de Cristo. Quando a vontade dele se realiza em minha vida, como eu cada dia procuro o que queres, Senhor. Né? O São Maximiliano é um frade franciscano conventual. Então a gente tem na nossa espiritualidade franciscana essa obediência a Deus, esse perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Exato. Eu quero fazer o que tu queres. E a gente tem essa dimensão na milícia da Imaculada, quando a gente chega e diz: olha, eu quero servir a Imaculada e ao Senhor do jeito que eles querem ser servidos. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, no símbolo exterior da nossa consagração. É a medalha milagrosa. Porque Nossa Senhora, numa aparição que é reconhecida pela Igreja, né? Então, Nossa Senhora, em 1830, apareceu uma noviça lá na Rue du Bac, e ela diz: eu quero que usem essa medalha, se possível ao pescoço. Quem usar com devoção essa medalha vai receber grandes graças. E aí as primeiras graças vêm muitas conversões, vem a proteção de Nossa Senhora contra pestes. Aí você vê, olha, pessoas sendo transformadas com aquela medalhinha, usando com fé, uma medalha que tem escrito: ó Maria concebida sem pecado, né? Uma reafirmação da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ali os dois corações juntos, o Imaculado Coração de Maria e o Sacratíssimo Coração de Jesus no verso, Maria aos pés da cruz, né? O M aos pés da cruz. Exatamente. Tudo aquelas 12 estrelas, né? Representando a mulher revestida de sol, tendo a coroa de 12 estrelas, tudo aquela medalhinha Nossa Senhora pediu para usar. Então o São Maximiliano chega e diz: qual vai ser o sinal, o símbolo exterior da nossa consagração? Vai ser usar uma coisa que Nossa Senhora Imaculada pediu. Vai ser essa medalha. Não vou inventar outra medalha, não vou botar um laço, ou não é também. Tem gente que usa como uma corrente de uma escravidão. Mas o que Nossa Senhora pediu? Ela pediu para usar isso, aqui não, ela pediu para usar a medalha. Então eu vou servir como ela quer ser servida. É essa dimensão da obediência. Fazer o que ela quer que eu faça. Exato. É uma dimensão interessante. De acolhida, né, da vontade de Deus. Isso em tudo. O Frei acabou de falar, se reflete em tudo, né? Desde o uso da medalha, mas em todas as coisas, na missão. Né? Para que funcione a missão, é preciso que a gente seja exatamente dócil à vontade de Deus. Né? Porque quando a nossa vida, na família, quando eu quero que a minha vontade aconteça, que seja feito como eu desejo, a coisa não vai funcionar. Né? Que é o contrário do Pai Nosso, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não, Jesus ensina na oração: seja feita a vossa vontade. Né? E essa dimensão se reflete quando a gente quer que o reino de Jesus aconteça nesse mundo, seja construído nesse mundo. Exatamente. E aí a gente vê, e é uma missão, que eu seja fiel na missão de construir o reino do teu Filho Jesus no mundo. Essa é uma missão de todos nós batizados, né? Então, e eu consagrado, eu quero me empenhar com a ajuda imaculada para cumprir fielmente essa missão de construir o reino de Jesus. E aí o que eu faço? Para que eu possa ser fiel, para construir o reino de Jesus, como que eu faço? Para isso te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Não é uma coisa da boca para fora. Não é que eu quero ser fiel, eu quero construir o reino, como uma oferta. Eu te ofereço orações, sacrifícios e ações. Exatamente. Então, as orações, né? Então, a gente tem um mundo de orações que Deus nos ofereceu. Começando da missa, que é a mais sublime oração que Deus nos ofereceu, que é a oração da Igreja e do seu Filho Jesus. As orações que nós vivemos no dia a dia, a oração litúrgica da Igreja,
a liturgia das horas para aqueles que rezam e podem rezar, mas também as orações pessoais, a devoção, o momento de oração particular que você tem, tudo isso é muito importante, né? E vai ter aqui uma outra dimensão que são as ações. As suas ações fazem parte da sua oração, é importante mencionar isso, né? Quando você está fazendo a vontade de Deus em alguma coisa, aquela sua ação é também uma oração. Então, é uma expressão de oferta a Deus. Então, tudo que você faz de forma a ser doada a Deus, aquilo é uma oração. Então, ofereça tudo isso para Deus. Né? Oferecimento. Quero colocar ali nas mãos da Imaculada. Eu vou fazer coisas concretas. E olha essa dimensão. Quando a gente pensa nos exercícios quaresmais, né, de nos aproximarem a Deus, você tem essa dimensão. Esmola, jejum e oração. Então, a esmola, estou fazendo algo concreto, né? Uma ação concreta de fazer o bem para alguém que precisa, tirando algo de mim mesmo, meu esforço. Eu estou oferecendo essa ação da esmola, essa doação. O jejum é um tipo de sacrifício e oração. Então, os exercícios quaresmais me aproximam mais intensamente, me abrem mais completamente a ação de Deus na minha vida e a ação de Deus no mundo. Eu estou entregando isso também na minha consagração imaculada. Então, a gente tem também essa dimensão. A palavra de Deus diz, os salmos, né, que a nossa oração suba ao alto como o incenso, que vem como um perfume, aquela fumaça do perfume que sobe para o alto. Assim deve ser a oração nossa, que sobe com odor agradável a Deus. As nossas ações, elas são preciosas ao Senhor, reluzem como ouro verdadeiro, é algo concreto e precioso, são as nossas ações. E os nossos sacrifícios remetem ao sacrifício do próprio Cristo, que a entrega do Cristo, quando foi ser sepultado, o seu corpo é envolto numa mistura de mirra e aloés. Então a mirra também é um sinal do nosso sacrifício. Olha lá, ouro das boas ações, incenso das orações e mirra do sacrifício. Ouro, incenso e mirra, isso te lembra alguma coisa? São aquelas preciosidades que os magos tiraram dos seus tesouros quando se prostraram diante de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles encontraram o menino recém-nascido e Maria, sua mãe. Então, eles se prostraram diante de Jesus, abriram seus tesouros e entregaram ouro, incenso e mirra para Jesus. Mas entregaram na mão de quem? Jesus era uma criancinha recém-nascida envolta em faixas. O presente é para Jesus, mas entregaram nas mãos a Virgem Maria. A Virgem Maria. Como nós, com a nossa consagração, entregamos boas ações, sacrifícios, orações nas mãos da Virgem Maria, para que o reino de Jesus seja construído nesse mundo. E sobre essa questão da oferta que o Frei acaba de dizer aqui, de falar para nós, veja que o mundo vai em outra direção. É importante recordar isso, porque o mundo impulsiona as pessoas a fazerem as coisas pensando apenas na recompensa que cada um vai receber. Eu faço se eu ganhar alguma coisa em troca. Mas a oferta é justamente eu fazer de graça para Deus. Eu oferecer aquilo para Deus, sabendo que tudo que eu necessito está incluído nisso. Né? Porque se eu fizer pensando em ganhar recompensas para mim, vai acontecer aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho: você já recebeu a sua recompensa. Eu vou dar esmola, mas eu quero aplausos. Já recebeu a sua recompensa. Eu vou fazer o bem, faço oração, mas faço como aquele fariseu no templo, já recebeu a sua recompensa. Então, a oferta é isso. Eu faço para Deus, eu devolvo para Deus, confiando que tudo que eu necessito, Deus vai cuidar. Não preciso querer reter para mim as coisas. Basta entregar para Deus. E o final dessa renovação cotidiana da nossa consagração é assim, São Maximiliano diz: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós
que recorremos a vós, é o que está ali na medalha milagrosa, essa jaculatória, pedindo que Nossa Senhora, nós recorremos a ela que interceda por nós, que haja para nós, proclamando que ela é imaculada, né, concebida sem pecado, concebida sem mácula. Rogai por quem? Rogai a Deus por nós. Né? Ela roga, ela pede, é a rainha, é a mãe que pede a Jesus por nós que recorremos a vós. E São Maximiliano continua. Né? É interessante, ele não quer que a Imaculada rogue só por nós que recorremos a ela, só os devotos, só os consagrados, ou talvez só um católico. Rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem. É para quem recorre a ela, para quem é devoto dela, para quem é consagrado a ela, mas também por todos quantos a vós não recorrem. De modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Olha aquilo que Jesus ensinou, reza pelos teus inimigos. Eu não tô, a gente é miliciano, a gente combate, mas a gente quer que Nossa Senhora interceda, que ela rogue a Deus também por aqueles que são inimigos da igreja. Eu não quero, Jesus não quer a morte do pecador, quer que ele se converta e tenha vida. Exatamente. 4 categorias de pessoas. São Maximiliano vai numa crescente, né? Veja, ele pede que a Virgem Maria rogue, primeiro para os que a buscam, depois para os que são indiferentes, depois para aqueles que combatem contra ela, e por último para aqueles que precisam dela. Então, são grupos diferentes de pessoas, mas o desejo é que a graça chegue para todos. Né? Deus é generoso ao ponto de dar a sua chuva para quem o acolhe e para quem o rejeita. Então a Virgem Maria vai no mesmo movimento, e esse é o que São Maximiliano está dizendo para nós. Pedir a graça para quem busca e para quem não busca, para todos. Né? Assim o reino de Deus vai chegar no máximo. É o máximo. É isso. E que nós, como consagrados, possamos fielmente cooperar para a construção desse reino de Jesus no mundo, para o bem de todos. Que com fidelidade possamos viver a nossa consagração, renová-la cada dia, renovação cotidiana, buscando aprofundar cada vez mais a nossa entrega sem reservas ao Sagrado Coração de Jesus, pelo Imaculado Coração de Maria. Salve Maria! Salve Maria!